Olá, meus irmãos e amigos. Hoje, dia 3 de janeiro de 2021, o primeiro domingo deste ano. Dizem que ano novo, vida nova. Para alguns não é bem assim. Na verdade, entendemos que ano novo são novas oportunidades, são novos desafios, são chances que Deus coloca para nós realizarmos aquilo que, por razões já conhecidas, deixou de ser feito em 2020. Mas precisamos olhar para frente. E nesse primeiro culto de 2021, nesse domingo pela manhã, estamos aqui para agradecer a Deus em primeiro lugar. Agradecer porque atravessamos, porque nós chegamos a uma nova realidade, nós chegamos a um novo propósito para Deus realizar em nossa vida aquilo que é segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Sem dúvida alguma, você deve estar com seu coração cheio de gratidão, mas também de grandes expectativas para com aquilo que você entende ser a direção de Deus para a sua vida, para a sua família. Por isso, nós vamos entregar este culto ao Senhor, pedindo para que nesse primeiro encontro nosso, de modo virtual, ainda estamos lamentando, digamos assim, essa realidade, mas agradecendo, porque apesar das dificuldades, nós temos essa liberdade e essa oportunidade de cultuar a Deus, de entregar a Ele aquilo que expressa a nossa gratidão, mas com o coração aberto também ouvir a sua palavra. Por isso, você reunido com a sua família em sua casa, ou no ambiente de trabalho, ou em qualquer outro lugar, que você realmente esteja dizendo: Deus, fala ao meu coração pela tua palavra, fala ao meu coração por aquilo que o Senhor já tem proposto. E eu quero, meu querido, minha querida, que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3, de 1 a 13. Essa é a base bíblica para a nossa reflexão, que será daqui a alguns minutos. Nós vamos estar orando para que Deus realmente, nessa primeira mensagem do ano, seja a palavra de Deus a referência para a sua vida. Então vamos orar, e eu quero lembrar aqui por quem devemos orar. Estamos, apesar de ser um ano novo, ainda estamos lidando com coisas antigas do ano de 2020. A pandemia ainda está presente, algumas dificuldades que alguns estão enfrentando. Vamos orar, pedir a Deus pelas vidas dos que estão internados, por a vida daqueles que estão com o diagnóstico da Covid. Alguns estão ainda na fase da suspeição, mas vamos pedir a Deus que esse ano, esse novo ano, seja realmente um ano abençoado por Ele, como foi do ano passado, apesar de tudo que nós enfrentamos. E para nós orarmos nesse momento, eu quero aqui lembrar o que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente além de tudo que pedimos ou pensamos, a Ele seja o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Pense numa coisa difícil, multiplique por 1000. Isso é nada diante do poder do Senhor. Ele pode tudo. Por isso, nós vamos orar, e eu quero convidá-lo a abaixar sua cabeça, a fechar os seus olhos, para nós orarmos ao Senhor e pedir a Ele que Ele esteja realmente nos abençoando neste novo ano, nesse início de atividades nas igrejas, algumas como a nossa aqui, Pio da Barra em Caxias, de modo virtual, e outras no modo presencial, mas todos servindo ao Senhor. Oremos ao nosso Deus. Deus de amor, nesse momento queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Que tu estejas, ó Deus, recebendo este culto de expressão e gratidão ao Senhor por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito, mas que seja uma grande oportunidade para servirmos ao Senhor nesse momento. Que tenhamos, ó Deus, a alegria de, ouvindo a tua palavra, ter o nosso coração cheio de esperança e disposição em fazer a tua vontade. Guarda cada um de nós e que o Senhor esteja cuidando dos lares enlutados, das famílias cujos parentes estão internados, das famílias que estão indecisas quanto ao que fazer, dos familiares que ainda estão, ó Deus, preocupados quanto ao futuro. Que tu estejas ouvindo a oração de cada um
e que neste culto, pela tua palavra, tu fales ao coração de cada um de nós. Glorifique o teu nome em nossa vida, em nossa família, nas igrejas, no trabalho, nos estudos, seja o que for de oportunidade para realizar, que seja feito no Senhor, pelo Senhor e para a glória do Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos ter daqui a pouco a mensagem da palavra do Senhor. Nós vamos agora ter uma música de louvor e adoração ao Senhor. Ouça esta música, veja o clipe e cante, se você conhecer a canção, adorando ao Senhor, mas pedindo também que Ele fale ao seu coração. Antes da música, eu quero aqui lembrar as nossas informações bancárias para que os membros da PIB da Barra em Caxias mantenham a sua entrega dos dízimos e contribuem com as suas ofertas. Você que não é membro da PIB da Barra, fique à vontade para também somar conosco, ofertando para que avancemos na obra do Senhor. O banco é Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, e a chave Pix é prclarkbarros@gmail.com. Contribua, oferte e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, não por causa do dízimo da oferta, mas por causa da sua fidelidade ao Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir a música e logo em seguida a mensagem da palavra do Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia,
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Muito bem, vamos então para a nossa reflexão, a primeira de 2021. Nós aqui da PIB da Barra, em Duque de Caxias, Igreja Batista da Barra, em Duque de Caxias, para outras igrejas, para os irmãos em Cristo Jesus, as igrejas reunidas em louvor e adoração ao Senhor. Então quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Josué capítulo 3, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ouça, acompanhe, eu estou usando aqui a tradução da NVI, que eu acho muito interessante. Diz assim a palavra do Senhor. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saiba que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregarem a arca da aliança: quando chegarem às margens do rio, das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do Senhor, o soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca da aliança, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Esse texto é muito conhecido, a travessia do Rio Jordão. Mas o que temos de lições para a vida de todos nós? O que Deus quer falar para você, para mim, nesta ainda virada de ano, já que estamos no terceiro dia de 2021, com as memórias muito recentes do que foi o culto de fim de ano, a reunião em família, a contemplação do relógio que marcava os últimos segundos de 2020 e a alegria de receber um novo ano. O que Deus tem para você, para mim e para nós? E o tema da nossa mensagem é andando por um novo caminho. Isso mesmo, andando por um novo caminho. Eu quero aqui colocar em destaque o versículo 4 de Josué capítulo 3, que diz assim: mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo, e esse é meu destaque, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Os hebreus tinham saído do Egito depois de 430 anos na vida como escravos. Agora eles estavam concluindo uma etapa muito importante após 40 anos de andança pelo deserto. Após 40 anos caminhando por vários lugares pelo deserto daquela região, estavam se preparando para um novo tempo, uma nova realidade, que era entrar na terra prometida. Mas aí os sacerdotes disseram para os hebreus:
Vocês nunca passaram por lá. Esse novo caminho, essa nova realidade é desconhecida para vocês. Vocês nunca pisaram na terra prometida. Era o ouvir, era o falar, eram as promessas de Deus, mas que vocês ainda não puseram os pés. Vocês não sabem qual é o caminho. Então, esse novo caminho tem que ser trilhado, tem que ser, digamos, percorrido com algumas atitudes que o texto apresenta. É interessante, estamos no terceiro dia de 2021. Na verdade, nós conhecemos o que ocorreu em 2020, 2019, 2018, 2020 então, um ano marcante em termos de várias situações adversas. Nós andamos por 2020 e glórias a Deus que atravessamos, que saímos da realidade do ano passado, agora estamos num novo tempo. Tudo é novidade, embora nós tenhamos algumas coisas que trazemos do ano passado, mas em termos de vida, de vivências, de experiências, nós não sabemos o que Deus tem para nós em 2021. Por isso tudo é novo. Mais uma coisa que temos que aprender, a vida é dinâmica. A vida é dinâmica. Diz a Bíblia que esses hebreus saíram de Sitim e acamparam às margens do rio Jordão. Ficaram acampados 3 dias naquele lugar. Eles pararam durante 3 dias. Mas aí, após 3 dias, receberam a ordem: levantem-se, saiam de suas posições, movam-se. Nós paramos durante 2 dias, alguns, dia 31 e dia 1º. Ficaram, ou nós ficamos em um lugar, comemoramos a virada do ano, orando, dando glórias a Deus. Nós ficamos como que acampados na expectativa da virada do ano. Mas a vida é dinâmica, a vida não é estacionária, a vida não é algo, viver não é algo em que nós simplesmente ficamos numa estação e daqui a pouco nós aparecemos em outra estação. Não, há um caminho a percorrer, a vida é dinâmica, nós nos movimentamos. Claro que antes de nos movermos fisicamente, nós nos movimentamos emocionalmente, as emoções, nós nos movimentamos mentalmente através dos pensamentos, nós nos movimentamos espiritualmente quando nós oramos e buscamos o Senhor pela sua palavra. Pois bem, é hora de nós nos movimentarmos. O novo é estranho, o novo é desconhecido, o novo pode trazer realmente algumas dúvidas e incertezas, mas precisamos nos mover. O que Deus tem para você, para mim, para todos nós em 2021? Não sabemos, mas temos que nos mover. Precisamos sair do lugar, em que nós nos colocamos. Às vezes, alguns dizem, é melhor ficarmos aqui. Lembra daquela passagem quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para uma experiência única? Jesus se transfigurou e aí vieram falar com ele Moisés e Elias. A situação foi tão maravilhosa, a cena foi tão extraordinária que Pedro, sem saber o que estava falando, disse: Senhor, bom é permanecermos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quer saber, Senhor? Vamos esquecer o restante. Vamos deixar tudo para lá. Vamos viver agora neste lugar. Vamos fazer 3 tendas. E aí diz a Bíblia que uma nuvem cobriu Jesus, Moisés e Elias, como também os apóstolos. Quando a nuvem desapareceu, só viram Jesus, e o próprio Deus disse: este é meu filho, a ele ouvi. Ou seja, nós não devemos, ainda que impressionados tenhamos ficado com muitas experiências de 2020, precisamos avançar. Você precisa avançar. Às vezes as experiências ruins nos prendem e dizem: não quero mais seguir porque eu não quero mais sofrer. Ou ficamos tão maravilhados com a experiência que tivemos que dizemos: não quero sair para não perder. Temos que nos movimentar. A vida é dinâmica. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Temos que seguir, mas andando por esse novo caminho. O que temos que aprender aqui? Uma coisa é o seguinte: precisamos manter vivo o propósito de Deus em nossa vida. Precisamos manter vivo o propósito de Deus em nossa vida. Estou repetindo. Qual é o propósito de Deus? Qual era o propósito de Deus para aqueles hebreus que ali estavam acampados? O propósito era o seguinte: vocês precisam entrar na terra prometida. Saíram do Egito, atravessaram o deserto e agora estavam na iminência de entrar na terra prometida. A vida estava passando, as dificuldades já tinham sido superadas,
mas o propósito não deveria ser esquecido. Iriam seguir adiante, sem perder de vista o propósito, o alvo. Qual era o propósito de Deus para a vida deles? A vida é dinâmica, mas tem que ter uma direção, tem que ter um propósito. E é isso que Deus está dizendo para você, para mim e para todos nós. O ano é novo, as experiências serão novas, iremos conhecer novas pessoas, mas qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você não pode perder o propósito de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, de 1 a 3, que a vida cristã é comparada com uma corrida, onde temos que nos desprender das dificuldades que podem atrapalhar a nossa corrida, dos embaraços, do pecado. Precisamos olhar para Jesus, precisamos dizer, Jesus é, como diz o texto, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, Deus tem propósitos muito claros. Romanos 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem propósito para a sua vida, meu querido, minha querida. Então, entre neste novo ano, ou melhor, já entrou nesse novo ano, mas embora seja coisa nova, pode ser um novo emprego, pode ser um novo trabalho, pode ser uma nova graduação, uma especialização, um novo relacionamento, pode ser, mas não perca de vista o propósito de Deus para a sua vida. É isso que Deus quer dizer para você através desse texto. Saiam daqui, desse lugar onde estão acampados, mas vão para a terra prometida. Eu prometi e eu não desisti desse propósito para vocês, diz o Senhor. Eu não me esqueci das minhas promessas para vocês, diz o Senhor. Deus tem propósitos muito claros para você, para a sua vida, para a sua família. Não perca de vista. Mas outra coisa muito interessante, nesse caminho novo, andando por um novo caminho, tudo é novidade em 2021, mas é preciso ter um referencial para a sua vida, para a sua ação. Precisa ter um referencial. A Bíblia diz, de acordo com Josué capítulo 1, a recomendação dos sacerdotes: levantem-se, mas mantenham uma distância entre vocês e a arca. A arca irá adiante de vocês. Mantenham uma distância de 900 metros. A arca será a referência, porque vocês nunca andaram por esse caminho. Logo, vocês precisam ter uma referência, um referencial. Então diz a Bíblia que a arca do Senhor, que representava, simbolizava a presença de Deus, deveria ir a 900 metros adiante dos hebreus, como um guia, como uma referência. Olha, esse é o caminho, andai por ele. Claro, eles sabiam onde ficava o Egito, conheciam as ruas da capital do Egito, conheciam muito da história dos hebreus no deserto por 40 anos, vários lugares, várias experiências, o maná e tudo mais, mas como andar por um lugar novo? É preciso de um referencial. Hoje, dificilmente alguém se perde. Sabe por quê? Porque temos vários recursos para nos apontar a direção. O GPS, através do satélite, que o aparelho que é colocado no carro. Alguns carros modernos já têm o GPS instalado, outros compram o aparelho e colocam no painel. O celular também tem o seu GPS ali. Às vezes pedimos informações a um ou outro quando estamos meio desorientados, mas no deserto, onde é um lugar inabitável, um lugar desértico, onde não há pessoas ali circulando e nem placas indicativas, como se guiar? Então Deus mandou os sacerdotes falarem: sigam a arca, andem olhando para a arca, sigam andando atrás da arca. A arca é guiada por Deus através daqueles que a carregam, e o Senhor colocará esta arca como referência. Quer realmente andar por esse novo caminho em 2021? Qual é a referência para você? Hoje em dia nós temos muitas pessoas que se levantam como referências, os chamados youtubers, aqueles que têm suas falas, têm seus produtos divulgados, suas convicções, suas ideias apresentadas nas redes sociais, no YouTube, como no Instagram, no Facebook.
são os influenciadores digitais. Nós temos também a população de modo geral que dizem de alguma forma o que é o certo, o que é o bom, o que é o correto, mas sabemos que o referencial para você e para mim que não falha é o próprio Deus. As pessoas mudam de ideias, mudam de opiniões, mudam de conceitos. Antes diziam uma coisa, agora fazem outra. Num período prometem uma coisa, depois dizem que não prometeram. As pessoas falham. Por isso que alguns estão decepcionados, porque, poxa, fulano falou que ia fazer e não fez, fulano disse que ia realizar e não realizou. Então, nós perdemos referencial. E algumas coisas, como já falei em outras ocasiões, a bússola, por exemplo, a bússola magnética, essa bússola tem uma agulha, tem o norte, o sul, leste e oeste. E aí tem então as referências, a rosa dos ventos, né? Aquela bússola com várias indicações dos pontos cardeais, os principais, norte, sul, leste e oeste e os demais. Pois bem, você que está desorientado, você pega a bússola e faz com que fique parado e a bússola vai com a agulha magnética apontar o norte magnético. E através do norte magnético você pode se guiar. Bem, você quer deixar uma bússola confusa? É só pegar um ímã e girar esse ímã próximo da bússola. Esse ímã vai atrair a agulha magnética e vai deixá-la, entre aspas, desorientada. É isso mesmo. Quantas pessoas começaram 2020 olhando para Jesus, seguindo a palavra, mas se aproximaram de outros conceitos, se aproximaram de pessoas que não têm temor a Deus, se aproximaram de situações, de grupos sociais que desconhecem ou desvalorizam a palavra, que não respeitam a família, que não valorizam o conselho dos pais. Pois bem, jovens, adolescentes, até adultos ficaram desorientados. Crianças que já não sabem o que é certo e o que é errado porque perderam a referência dos pais. Bom, qual a referência para a sua vida? Vocês sabem que as tartarugas marinhas que nascem nas regiões litorâneas do Brasil, Bahia, por exemplo, que tem o projeto Tamar e outras regiões do Nordeste, quando nascem as tartarugas, naturalmente elas seguem a luz do horizonte, saem dos ovos e vão andando em direção ao mar, guiadas pela luz do horizonte, a luz natural. Porém, as partes litorâneas, principalmente próximas às regiões habitáveis, cidades, as luzes artificiais das praias estavam confundindo as tartarugas. Em vez de elas irem para o mar, seguindo a luz natural do horizonte, elas iam para a parte transitável por causa da atração que a luz artificial produzia. E aí disseram os cuidadores das tartarugas: desliguem as luzes artificiais, deixem que as tartarugas se guiem pela luz natural do horizonte. Jesus é a nossa luz. Ele disse lá em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, porque tem em si a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Há muitas luzes artificiais que tentam nos ofuscar, que tentam nos atrapalhar. Jesus é a referência. Os sacerdotes disseram: olhem para a arca, sigam neste novo caminho, guiados pela arca que representa a presença do Senhor. Estamos somente no terceiro dia de 2021. Ainda faltam 362 dias para o ano terminar. Uma longa trajetória, um longo caminho a percorrer. Mas coloque Jesus como referencial para você. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas outra coisa interessante desse novo caminho, como andar por esse novo caminho? Meu querido, minha querida, é preciso que os obstáculos sejam superados. É preciso superar os obstáculos. A Bíblia diz que os hebreus estavam acampados, próximos ao Rio Jordão. Estavam acampados, ficaram 3 dias acampados. Mas Deus disse: para vocês chegarem à terra prometida, vocês saíram do Egito, atravessaram o deserto, mas agora tem um novo obstáculo. E qual é esse novo obstáculo? O Rio Jordão. Para eles seguir adiante, para eles andarem nesse novo caminho, precisavam superar um obstáculo. E qual era o obstáculo?
um rio. Um rio que não era um rio raso, não era um rio com pouca água, era um rio com muita água. E esse rio era um obstáculo natural, como fora há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, na vida dos hebreus, o Mar Vermelho. Muitos dos que atravessaram o Mar Vermelho agora estavam se aproximando de um novo obstáculo, que era o Rio Jordão. E talvez alguns tenham até se esquecido de que atravessaram o Mar Vermelho e estavam agora diante de um novo desafio. A vida dinâmica. Nós vivemos atravessando barreiras e obstáculos. Algumas pessoas talvez tenham comportamentos distintos diante dos obstáculos. Alguns hiperdimensionam os obstáculos. Não vou conseguir, vai ser impossível, é improvável que eu tenha êxito, eu não vou realmente realizar, eu não vou conseguir atravessar esse rio. E aí, diante desses obstáculos, elas param e retrocedem, desistem e voltam atrás. Outros fazem pouco caso. É fichinha, eu com um passo atravesso, fazem pouco caso. Aqueles que hiperdimensionam os obstáculos não os enfrentam, mas aqueles que fazem pouco caso dos obstáculos não se preparam devidamente para atravessá-los e aí sucumbem diante dos desafios da vida. Nós temos que atravessar. Estamos no início do ano. Não sabemos quantos e quais obstáculos vamos enfrentar em 2021, mas precisamos seguir adiante. Neste novo caminho, precisamos não tomar para nós mesmos uma condição que não temos, de dizer que vamos vencer todas, que vamos superar todas as dificuldades e que somos autossuficientes. Não. Deus disse para Josué: eu vou te honrar, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué e para todos os hebreus quem iria garantir a superação: o próprio Deus. Fé, meu querido, não é seguir adiante confiando em si mesmo. Fé é seguir adiante totalmente dependente de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, em Jesus eu posso tudo. Não posso tudo por mim mesmo, eu posso por Jesus. É Jesus que garante para nós a vitória, como Deus prometeu a Josué no capítulo 1, versículo 5. Como eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei, como fui com Moisés, serei contigo. E é Jesus que nos garante nessa caminhada de 2021 que você segure na mão de Jesus, ou melhor, que você crê que Cristo vai segurar na sua mão, porque quando uma criança segura na mão do pai, ela pode largar a mão do pai por qualquer motivo, mas quando é o pai que segura a mão da criança, não é por qualquer motivo que o pai vai largar. Então confie em Jesus, segure nas mãos dele, crê que ele nunca vai deixar você. Mas a última coisa que eu acho muito interessante nessa passagem é que nesse novo caminho, como andar? Tenha uma vida de santificação diante do Senhor. Tenha uma vida de santificação diante do Senhor. Aqui no versículo 5 de Josué capítulo 3 diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Este amanhã aqui era o dia seguinte. Os hebreus estavam acampados já há 3 dias, e nesse 4º dia eles iriam sair para atravessar. De qualquer jeito, de qualquer modo? Não. Eles precisavam se preparar. E esse preparo não era só logístico, não era só material, não era só físico, mas sobretudo espiritual. E o que é santificação? Se não, lançar fora as coisas que estão ruins. Jogue fora o que não é bom. Jogue fora o que não é saudável. Jogue fora o que não edifica. Jogue fora o que não contribui para você fazer a vontade de Deus. Nós já deixamos 2020 para trás. Não traga do passado o que deve ficar lá atrás. Jogue fora o que não presta. Consagre-se ao Senhor. Santifique-se ao Senhor e creia que Deus vai agir na sua vida. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará
maravilhas no dia, na vida de vocês. Hoje, dia 3, o terceiro dia deste novo ano. Ainda temos outros dias para trilhar. Que você abandone, jogue fora, reconheça seus pecados, reconheça suas falhas, seus erros. Peça perdão a Deus. Perdoe também se você tem mágoa e ressentimento no coração. Atravesse, ande por esse novo caminho, leve, alegre, feliz, dependente de Deus, crendo que o Senhor fará maravilhas na sua vida, na vida da sua família. Estamos só no começo desse novo ano, mas que você comece não com o pé direito, mas com os dois pés firmes na direção do Senhor, trilhando o caminho da palavra dele. Nós vamos orar agora nesse momento e eu quero orar pela sua vida. Não sei como você deixou 2020, mas eu creio que Deus sabe como você deve começar 2021. Coloque realmente sua vida diante do Senhor, neste novo caminho desconhecido que nós não sabemos, criamos no Senhor. Eu quero convidá-lo a orar nesse momento. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e diga assim para o Senhor: Senhor Deus, eu sei o que vivi em 2020 como nos anos anteriores, mas não sei o que tu tens para mim em 2021. Eu quero andar neste novo caminho, sendo totalmente dependente do Senhor. Eu quero ter como referencial a tua palavra. Eu quero realmente seguir o caminho do Senhor. Eu quero enfrentar as adversidades na dependência, crendo que o Senhor vai me dar a vitória no nome de Jesus. Quero me santificar, quero ter uma vida correta diante do Senhor. Perdoa os meus pecados, abençoa a minha casa e a minha família, pois eu quero não apenas ter um ano novo feliz, mas uma vida feliz na tua presença. Eu oro agora no teu nome, Jesus. Amém e amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Aqui está a palavra do Senhor. Siga esse novo caminho, ou melhor, esse novo tempo, nessa nova trajetória, na dependência de Jesus. Que você e a sua família tenham um ano novo, feliz realmente na presença de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todos sempre. Amém e amém.